Olha, é com muito pesar que eu dou uma notícia, não é? Que, na verdade, a gente sempre tem esperança, não é? Que alguma coisa aconteceu naquele prédio, que as crianças possam ter saído, não é? Um pouco antes desse prédio cair, mas acaba de chegar a confirmação, gente. Acaba de chegar a confirmação, que tragédia. Polícia de São Paulo, a Polícia Científica, acaba de confirmar, eu vou conversar inclusive daqui a pouco com o Corpo de Bombeiros, realmente estão confirmados os restos mortais encontrados dos irmãos gêmeos Wendel e Werner, de 10 anos. A mãe, até agora, está desaparecida. Portanto, uma informação que acaba de me chegar. A Polícia de São Paulo, o Instituto Médico Legal, acaba de confirmar que os corpos dos gêmeos, que os corpos encontrados, os restos mortais encontrados, realmente são desses dois menininhos lindos, não é? Que eram a alegria do prédio, segundo os próprios vizinhos relataram, umas crianças espertas, não é? Que sempre brincavam muito com as outras crianças nesse prédio e acabam de confirmar, portanto, que o Wendel e o Werner realmente são esses restos mortais encontrados no meio dos escombros do prédio. O outro rapaz que foi confirmado é o Francisco Lemos Dantas, que era morador do 8º andar do prédio. São 4 mortes confirmadas até agora. Daqui a pouco nós vamos saber como a polícia conseguiu, os bombeiros conseguiram localizar os corpos dos gêmeos, desses dois gêmeos bonitinhos de 10 anos, que infelizmente são vítimas dessa tragédia. Agora são vítimas confirmadas, mas antes veja a nova reportagem do caso. Desde o início das buscas, já foram retiradas mais de 2.700 toneladas de escombros. Novos fragmentos de corpos foram encontrados durante a tarde. Os bombeiros chegaram a um bolsão de ar de cerca de 8 metros quadrados. No local, a temperatura registrada por eles foi de 35 graus. O Corpo de Bombeiros só vai parar as buscas por vítimas ou partes de vítimas quando atingir o piso, o chão do segundo subsolo. Nós ainda não chegamos a esse ponto. O IML e o Instituto de Criminalística comunicaram a identificação de um segundo corpo através de exame de DNA, o de Francisco Lemos Dantas, de 56 anos de idade. Mas uma família deu queixa de desaparecimento de um morador da ocupação e forneceu material genético para ajudar na identificação de Gentil de Souza, um dos moradores que foi dado como desaparecido. Foi à delegacia prestar depoimento. O ambulante é Arthur Hector de Paula, passou os últimos dias no acampamento em frente aos escombros. Disse que tinha ido para Minas visitar o pai que teve um derrame. Foi lá que descobriu que estava sendo procurado por parentes. Eu nem sabia que eu estava dando como desaparecido. Quando as buscas foram suspensas, bombeiros já tinham atingido o que seria o segundo subsolo do edifício que desabou. Pois bem, eu converso agora com o capitão Palumbo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Capitão, é claro que a gente queria acreditar até o último instante que essas crianças, não é, que esses dois gêmeos, que eles tinham conseguido sair desse prédio em chamas, mas o Instituto Médico Legal confirma, portanto, que o corpo realmente, os restos mortais encontrados são desses dois menininhos lindos, não é? O Wendel e também o Werner. Me diga uma coisa, como esses corpos foram encontrados nos escombros, por favor, capitão? Boa tarde. Alô, capitão Palumbo, me ouve? Oi, capitão, me ouve? Como é que os corpos foram encontrados, por favor? Pois é, Bate. Boa tarde a você. Infelizmente, nessa tristeza de ocorrência, na quinta-feira, a parte da tarde, a equipe com o capitão Bog, capitão Rondello, também com a tenente Roberta e também o tenente Passaretti, eles conseguiram localizar um ponto, um indício de ocupação humana ali no prédio, investiram durante toda a noite e na sexta-feira de manhã foi localizado, infelizmente, partes ali dos corpos dessas crianças. Notícia muito triste para o Corpo de Bombeiros e para todas as equipes. Não houve ali a possibilidade de que eles estavam em alguma célula de sobrevivência. Eles foram identificados pelo próprio Instituto de Criminalística e eles confrontaram o material genético com familiares e acabaram ali determinando já as 4 vítimas que foram atingidas, e aí a gente procura ainda por mais 4, viu, Bati? Em que parte do prédio o senhor acredita que estavam os corpos, em que estavam os dois irmãos na hora que o prédio caiu?
Possivelmente na parte frontal da edificação, onde ela foi mais atingida pelo incêndio, né? Ali sinais muito claros de que eles foram atingidos, a própria compactação do solo, uma situação muito difícil, Bate. E a gente sabe a respeito de toda a procura de que a gente estava fazendo em relação a essas crianças. A gente gostaria muito que eles não estivessem no prédio, mas infelizmente eles foram agora confrontados e a gente tem um resultado positivo para aquelas crianças. O capitão, é possível saber se a morte foi provocada pela queda ou pelo incêndio? Olha, Bate, a gente não consegue agora fazer uma determinação. A gente só encontrou partes dos corpos das crianças, as partes de ossos, né? Então isso leva a crer que houve ali um contato com o incêndio. Infelizmente. Não, só mais uma pergunta, por favor. Tem muita gente chegando agora, comovida com a história desses gêmeos, não é? Minha solidariedade, inclusive, para a família deles que mora no interior da Bahia. Ontem vocês encontraram o primeiro bolsão de ar, mas tantos dias depois dessa tragédia fica difícil acreditar a possibilidade, é muito remota a possibilidade de encontrar algum sobrevivente agora, né? Olha, Bate, ontem, perto das 19 horas, as equipes conseguiram localizar um bolsão, né, uma célula de sobrevivência de mais ou menos 1,80 m de altura por 4 metros. Era uma grande área, mas infelizmente não tinha nenhuma vítima ali. E hoje à tarde as equipes também do Canil do Corpo de Bombeiros, com a cadela Vasti e Mole, elas identificaram alguns restos mortais também ali na edificação, na área de escombros, e foram encaminhados também para o Instituto Médico Legal, porque o Núcleo de Biologia e Bioquímica do IC, ele vai confrontar essas partes com material genético para confirmar por DNA de quem são essas partes encontradas agora à tarde, Bate. Quem sabe não possam ser de outros desaparecidos que ainda a gente não tem notícias. Tá certo, a gente imagina o desespero desses dois garotinhos que morreram, não é, juntos no momento daquele incêndio tentando se salvar. Deus que consiga dar sabedoria para as famílias das vítimas lidarem com essa dor tão grande. Muito obrigado ao capitão Palumbo.